Vamos começar a pintar? Então, vou iniciar com o plano de fundo, que vai ser a água, né, do fundo do mar. Eu vou utilizar as cores, vou fazer uma base com duas cores, o azul soft e o azul bebê. Vou utilizar o pincel Pituá, referência 462, número 2. E também também Pituá, né, da mesma referência, numeração 00. Para pintar nos cantinhos mais menores, né, mais próximo das figuras. Então, vamos iniciar, né? Eu vou fazer dessa forma. Eu não vou fazer toda uma base de uma cor, vou mesclar essas duas cores, né, em alguns pontos, mas que toda a base vai ficar pintada de azul. Vou iniciar com o azul soft. Então, eu vou delimitar aqui meu arco, né, no caso, o medalhão. O risco vai em círculo. Não é obrigado fazer esse trabalhinho de bordado, mas se quiser, fica à vontade, vocês trabalham ao seu critério. Pode pintar diretamente na fralda, sem a necessidade de fazer borda com bordado. E movimentos circulares, com a ajuda também do diluente, para espalhar melhor. E em pontos, né, diferentes, eu vou trabalhar esse azul soft. Tô preparando a base da água. Quando dificultar em espalhar a tinta, umedece um pouco o pincel no diluente. E nesses pontos que eu deixei em branco, vou trabalhar o azul bebê. Não precisa lavar o pincel. E vou preencher esses espaços que faltaram. Umedeço um pouco com diluente. Vou utilizar uma numeração menor só para trabalhar esses cantinhos, para não invadir o risco do bichinho. Quiser pegar um pincel menor, chato, para ir nesses espaços mais fininhos, mas dá para demonstrar com esse aqui. Vou fazer agora uma sombra, uma leve sombra com turquesa. Continuando nesse pincel menor. Vou fazer só próximo aqui as conchinhas, as algas. Só em alguns pontos. Próximo ao animalzinho. Só terminando de limpar o pincel. Isso aqui é aleatório. Só terminando de preencher. Pronto, essa fase aqui da base já está pronta. E com o pincel chato, eu vou vir ainda com turquesa. E vou fazer leves ondinhas, só uns tracinhos, suaviza. Depois eu venho com o branco e faço
o brilho dessa ondinha, só para dar um destaque. Pronto, terminado o primeiro passo, né, que foi a água do fundo do mar. Vamos para o próximo. Vamos pintar as bolhas de ar. Nessa etapa, eu deixei isolado da água, porque para explicar melhor como pintar as bolhas. Eu vou utilizar o pincel da referência 421, número 4, mas se preferir um número menor, tiver dificuldade com o maior, pode pegar o 2. Então, vamos lá. Eu vou utilizar para essas bolhas somente a cor turquesa e branco. Vou trabalhar só sombra e luz. Então, vou aqui, umedeço meu pincel no diluente, não trago muito excesso. Vou trabalhar com uma pontinha aqui de um lado de tinta. E vou fazer uma sombra na parte inferior dessa bolha. Vou trabalhar uma sombra inferior pelo lado de fora. E uma outra sombra superior, mas pelo lado de dentro, da bolha, ó. Suavizo. E com o pincel sujinho, eu faço uma sombrinha aqui mais ao centro. Vamos fazer outra. Pegar aqui uma maior. Umedeço meu pincel no diluente. Com tinta na pontinha do pincel, da cerda. Eu trabalho uma sombra inferior. O risco da bolha está bem leve, quase não dá pra ver, mas vai dar pra entender. Faço uma sombra inferior por fora da bolha e uma outra por dentro, na parte superior. Trago ela até um pouco a lateral, encontrando as duas sombras e suavizo. E o resto da tinta, sujinha do pincel, eu faço uma sombra aqui ao meio. Então, eu vou repetir essa técnica em todas as outras bolinhas. Agora, eu vou fazer a parte da luz. Vou iluminar essas bolinhas. Vou utilizar agora o branco. O mesmo pincel, lavo o pincel, umedeço também no diluente. E agora, eu vou fazer uma sombra inferior da bolha. Também pego o pincel na pontinha, ou a tinta na pontinha do pincel. E vou fazer um contorno. A sombra não, a luz. Na base da bolha. Na parte inferior. Suavizo. E com um pouquinho de branco,
pincel só sujinho, eu faço uma luz aqui, que depois eu ainda vou vir com a luz seca, para dar o brilho final da bolha. Então, faço esse mesmo processo em todas. Vou pegar um pincel menor para essas bolinhas menores. Vou pegar aqui um ângulo que eu não atrapalhe a luz. E vou adiantar agora o brilho seco dela. Depois eu concluo a outra. Então, eu venho com o mesmo branco e faço um brilhinho nessa parte superior. Com o pincel filete, eu ainda posso fazer um fecho de luz nesse brilho. Poderia ter diluído um pouco a tinta. Vou fazer que pode ser nessa parte inferior. Vou fazer um esfumaçadozinho, como fosse ou aqui na parte superior. Agora eu venho com pincel filete. As numerações vão estar todas escritas no projeto teórico. E vou puxando feixes de luz. Puxando do centro para fora. Nesse pontinho que eu esfumei na bolinha. Aqui o branco está puro, mas se eu tivesse diluído, ficaria com um efeito melhor. Vou fazer só mais um para aqui embaixo. E o branco para finalizar a luz das ondinhas, né? Que eu tinha iniciado. Faz na parte superior, deixando o azul como fosse a sombra. Das ondinhas. Vou concluir essa bolinha e terminamos a etapa do fundo do mar. Vamos para o próximo passo.